Abra a sua Bíblia aí no Salmo número 126 e vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo número 126. Você achou aí? Salmo 126 diz assim a palavra de Deus: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade de estarmos diante dela mais uma vez e agora abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz na Tua casa. O que queremos é ouvir o Senhor falando ao nosso coração. Não estamos aqui para ouvir as doutrinas de homens, nem as filosofias desse mundo, mas a Tua palavra que liberta, que é a verdade, que ela fale conosco e que ela transforme a nossa vida. Para isso, mais uma vez, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, peço graça, misericórdia e peço a unção do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra com poder. Ela quebre as barreiras e chega ao nosso coração. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este salmo é um salmo de grande beleza, né? As palavras são bonitas que nós lemos aqui, mas ele tem um significado, ele tem um propósito. Como tudo na palavra de Deus, nada é por acaso. E esse salmo é escrito num contexto, o contexto em que o povo de Israel vivia após a libertação dos anos de cativeiro, dos anos de exílio. Você sabe pela história que Israel enfrentou 70 anos de cativeiro na Babilônia, e o contexto deste salmo é exatamente após a libertação, o retorno desse povo para a sua terra natal, mas havia ali uma devastação, havia ali uma destruição, e era preciso então reconstruir tudo que foi destruído pelo inimigo, né? E eles estavam experimentando esse misto de alegria pela libertação, mas ao mesmo tempo o desafio de construir novamente a cidade, as casas, tudo que foi derribado, né? Após 70 anos de cativeiro, de escravidão, havia esse desafio pela frente. E o que eu queria essa manhã é que a gente olhasse para esse texto e tentasse trazer isso para a realidade da nossa vida, em dois aspectos. O primeiro é a nossa conversão. A nossa conversão muito se assemelha à libertação do cativeiro, porque quando alguém se converte, a Bíblia diz que a pessoa sai das trevas para a luz. A gente sai da morte para a vida. A Bíblia diz que sem Cristo o homem está morto nos seus delitos e pecados, mas Cristo lhe deu vida. Então é uma mudança radical. Éramos escravos do pecado, como diz a Bíblia, então vivíamos em escravidão. E aí no dia da conversão, o que acontece? Uma libertação, não é? Saímos do poder das trevas, viemos para a luz, deixamos de lado a vida de pecado e agora temos uma nova vida pela frente. E o que esse salmo retrata é como nós devemos viver esta libertação, como nós devemos promover essa restauração que é necessária depois de tanto tempo perdido numa escravidão. E assim a nossa vida, muitos anos perdidos, né? Não sei quando que os irmãos chegaram a Cristo, cada um tem uma história, mas certamente a história mudou desde esse dia. E muita coisa ficou para trás, e a gente olha para trás e vê quanto tempo perdeu
né? Quanto tempo perdemos no pecado? Quanto tempo perdemos com coisas que só nos escravizavam? Então há um paralelo entre esse salmo e essa realidade daquele que se converte. Olhando aqui para a palavra de Deus, veja o que diz os 3 primeiros versículos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião é uma designação para Jerusalém, para a capital, não é, do reino. Quando Deus restaurou a sorte, ficamos como quem sonha. Olha só o sentimento, né? Como um sonho. É um sonho que está se realizando. É algo que a gente tanto desejava e que agora aconteceu de fato. Então houve uma restauração. Olha para você na sua conversão. Quando Deus restaura a sua sorte, muda a sua sorte no sentido de mudar a sua vida, de dar uma guinada. A conversão é uma guinada radical, não é uma mudança apenas de caminho, mas é uma inversão completa, né, daquele caminho que a gente trilhava. Então, quando isso acontece, a gente fica como quem sonha também. E aí diz aqui, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As pessoas notam quando há uma conversão genuína, não é? As pessoas percebem quando a nossa vida mudou radicalmente, e isso também promove uma glória para Deus, né? E dizem, grandes coisas o Senhor fez por aquela pessoa. Você pode enxergar na sua vida as grandes coisas que Deus fez por você. Quando você tomou uma decisão por Cristo, quando a tua vida mudou radicalmente, quando você deixou a escravidão do pecado, então isso também é algo que acontece, há um louvor nos nossos lábios, né? Como diz o texto, a nossa boca se encheu de riso. Veja, a nossa língua de júbilo. Isso fala das glórias, do louvor que nós damos a Deus quando algo maravilhoso acontece. E não há nada maravilhoso, mais maravilhoso do que alguém se converter. Do que a mudança que Deus promoveu na nossa vida quando nós entregamos a vida para Cristo. Isso é motivo de louvor e eu acredito que você louva a Deus por causa disso, né? Inclusive, quando a gente se converte, eu acho que a gente louva mais, né? Parece que ao longo do tempo vai diminuindo. Eu não sei se você se lembra como foi a sua conversão. A gente, quando se converte, é até chato, né, irmãos? A gente sai louvando para todo lado, sai falando de Jesus para todo mundo, né? Sai compartilhando o Evangelho. É uma alegria constante, que deve ser mantida, não deve ser perdida, não é? Mas é uma realidade, como diz aqui o Salmo que nós estamos lendo, porque a gente fica cheio de gratidão a Deus, cheio da gratidão pela liberdade que o Senhor nos deu. E logo as pessoas notam, como está escrito aqui, grandes coisas entre as nações. Veja, os vizinhos, as nações vizinhas afirmavam, Deus fez grande coisa na vida desse povo, Deus fez grande coisa na sua vida. Os teus vizinhos começam a notar, começam a perceber tudo que aconteceu e se espantam com a mudança operada por Deus. E aí o verso 3 diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, a gente também reconhece a bênção de Deus, e isso traz alegria para o nosso coração. Nós nos tornamos pessoas mais alegres. Eu não conheço alguém que tenha se convertido de verdade e que tenha ficado mais triste. Você conhece? Alguém que se converteu mesmo, que se rendeu a Cristo e a sua vida virou tristeza depois disso. Antes era só alegria, agora é tristeza. Não conheço. Normalmente é o contrário. Depois da conversão, você reconhece a libertação, reconhece como você era escravo e vem a alegria. Então há uma alegria no coração daquele que se rende a Cristo. Isso é o que acontece. Mas, como diz aí o ditado, nem tudo são flores, né? Por quê? Agora começa um trabalho. Começa um trabalho de restauração. Assim como aquele povo tem a alegria da libertação, a alegria de deixar de ser escravo, mas volta para casa e encontra a casa destruída. Encontra tudo prejudicado. Então, há uma necessidade de restauração. E aqui a oração do salmista no verso número 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Ele faz uma oração pedindo uma restauração.
Veja, e ele cita como exemplo as torrentes do deserto de Negueb, que secavam no verão e que voltavam a encher depois na época das chuvas. Então ele diz, há uma restauração. Há um tempo de seca, mas há um tempo depois de cheia. Há um tempo que passamos em que as coisas foram ruins, mas há uma possibilidade de que as coisas voltem a ficar bem e certamente ficarão. Porque Deus não liberta para abandonar. Deus liberta para tratar, para restaurar. E essa é a oração aqui do salmista, né? E depois de 70 anos, vivendo como escravos, a terra em ruínas por causa do abandono. Tudo aquilo que você abandona, estraga. É assim ou não? Compra um carro lindo, 0 quilômetro, e aí não mexe com ele, não dá manutenção, né? Abandona esse bem, ele vai deteriorar. Compra uma casa e não vai ver mais a casa, e não frequenta a casa, e não limpa a casa, abandona a casa. O que acontece com essa casa, irmãos? Ela naturalmente se deteriora, ela fica em estado muito ruim. Nem que não precisa alguém nem fazer mal a ela, mas só o abandono já produz essa deterioração. Então eles estavam diante de ruínas por causa do abandono. E nós também, se olharmos para isso, veremos que no tempo da escravidão que passamos no pecado, muitas coisas nós abandonamos, muitas coisas importantes nós deixamos de lado, porque estávamos escravos do pecado. Porque a nossa vida não tinha sentido, não tinha a atenção devida, necessária. Abandonamos muitas áreas da nossa vida. O pecado traz também uma cegueira em que eu não enxergo coisas tão importantes que eu estou deixando se estragarem. E aí a gente, depois da conversão, percebe que essas áreas estão em ruínas e que precisam de uma restauração. E é só depois da libertação que eu enxergo isso. Porque antes ninguém enxerga. Como diz a Bíblia, o homem está morto, morto nos delitos e pecados. Não está morto fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. Então ele não enxerga a própria miséria. Ele não enxerga a própria ruína que ele está produzindo para a sua vida. O abandono de tantas áreas que ele está deixando de lado. E isso, então, tem destruído a vida de muita gente. E muita gente, quando chega a Cristo, tem uma experiência de conversão, mas deixou para trás um rastro de destruição, de abandono de tantas áreas importantes. Quantos são aqueles que abandonaram a sua família por causa do pecado? Abandonaram o bem mais precioso que alguém pode ter, que é a sua casa, a sua família. E o pecado cegou essa pessoa de tal forma que ela foi para longe de todos, que ela deixou de cuidar da sua casa, deixou de cuidar dos seus. E aí, por falta de relacionamento, por falta de confiança, quando ela se converte, ela olha para trás e vê que a família está em ruínas. E aí, como é que faz? Tem que restaurar isso, não tem, irmãos? Ou deixa se perder? Não. Me converti, graças a Deus, Deus operou em mim, Deus me libertou, Deus me perdoou, mas agora eu tenho um trabalho para fazer. O trabalho de Deus ele já fez, a minha conversão, porque é Deus quem convence o homem através do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Deus operou, Deus converteu, mas agora há um trabalho meu. Aquilo que eu abandonei, eu tenho que voltar e cuidar. Aquilo que eu deixei para trás, eu tenho que retomar o cuidado. E eu tenho que restaurar. Eu tenho que ir novamente e fazer o que eu não fiz. Cuidar o que eu não cuidei. Tratar o que eu não tratei. E esse é o tempo de restauração da qual esse salmo aqui menciona e que é importante. Veja, alguns, por causa do pecado, abandonaram também o seu trabalho, a sua vida profissional. Quantas histórias a gente ouve aí de pessoas que eram bons profissionais, mas o pecado foi levando essa pessoa cada vez mais para longe, seja um vício, seja alguma coisa, deixou com que ela abandonasse todo o seu talento, tudo aquilo que Deus tinha lhe dado, não é? E ela deixa para trás, e aí ela agora, convertida, mas não tem emprego. E pior, as pessoas não confiam nela. Quem vai empregá-la?
Não é porque vão dizer, eu conheço a história desse cara aí, não é? Eu conheço a história dessa mulher, quem vai dar trabalho para ela? E tantas coisas, então, são estragadas por causa do pecado. E agora eu preciso restaurar, porque eu não realizava no trabalho, eu perdi oportunidades no trabalho. Quantos assim podem hoje ter essa memória? O pecado me fez perder oportunidades. Aí a pessoa olha e diz, poxa, eu poderia estar bem melhor. Eu poderia hoje estar com a minha vida estabilizada, hoje eu poderia ter um emprego melhor, mas eu abandonei tudo, eu vivi na vida do pecado, eu fiquei cego para tudo isso. E agora? Converteu-se, maravilha, mas tem que restaurar isso, tem que correr atrás do prejuízo. E aí eu quero que você entenda, não é muito mais difícil isso, irmãos? Restaurar não é muito mais difícil do que construir, né? Correr atrás de um prejuízo não é muito mais difícil do que fazer desde o início algo bom. É verdade, é mais difícil. Às vezes você compra, sei lá, um imóvel, uma casa velha. A casa está tão destruída que você fica pensando, vale a pena restaurar? Ou é melhor derrubar ela e fazer outra? Algumas pessoas chegam a um quadro desse. Só que tem coisas que não dá para derrubar e fazer outra. Que tem que reconstruir. E reconstruir dá trabalho. Restaurar dá muito trabalho, irmãos. E isso é importante. Algumas pessoas destruíram a sua vida na sociedade, como eu disse aqui. A má fama chegou a essa pessoa. Ninguém confia nela. Ninguém quer relacionar-se com ela. Alguns passaram por prisão. Como é difícil a vida de um ex-presidiário, pensa nisso. Alguns se tornam presidente, mas é exceção. Não é mais? Normalmente a vida de um ex-presidiário é terrível. Por quê? Porque ninguém confia nele. Você confiaria? É muito difícil, não é? Porque a pessoa deixou um rastro de má impressão, de vida torta, não é? O próprio apóstolo Paulo, a igreja demorou a aceitar a sua conversão, porque a sua fama, qual era? É o que mata cristãos, é aquele que destrói igrejas. Então ele se converte e todo mundo fica, será mesmo? Né? Então veja o que a gente pode acabar cavando na nossa vida de pecado no tempo que não conhecíamos a Cristo. E a gente traz marcas dessas coisas. Ficamos marcados, marcas no corpo às vezes, marcas do pecado. Quantos hoje têm marcas do pecado no seu próprio corpo? Viciados que têm o braço todo furado. Né? Coisas que aconteceram no seu passado, tatuagens que marcavam coisas na cadeia, tem certas tatuagens que trazem alguma mensagem. E agora? Agora você vai viver com isso pro resto da vida. Agora você está marcado pro resto da vida. Agora você vai enfrentar as consequências das escolhas que você fez. A prostituição, o vício, doenças que vêm. Às vezes a pessoa se converte, mas a sua vida promíscua fez com que ela hoje tivesse AIDS. E agora? Ela tem que restaurar muitas coisas. Ela tem que fazer um caminho de restauração muito complicado. Ela acumulou ao longo de sua vida perversões, dependências. E agora? Como é que ela faz? Como é que ela trata isso tudo? É possível, sim. Só que eu digo para você, como diz o Salmo, isso dá trabalho. Isso é um trabalho sério de restauração. E a gente precisa fazer como o salmista, pedir a Deus, restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes no Negueb. Eu creio que as torrentes no Negueb podem voltar a aparecer. Há muito tempo de seca no deserto. Mas no Negueb havia um momento em que a água vinha. E quando a água vinha, as torrentes voltavam a aparecer. E ver torrentes no deserto é algo incomum, mas que é possível e que Deus pode operar. Então não é impossível a restauração da sua vida. Peça ajuda a Deus, mas trabalhe por ela. Porque agora a responsabilidade é nossa. Não dá para culpar a Deus pelo que eu fiz no meu passado. Não dá para culpar a Deus pelo preconceito que as pessoas têm em relação a mim. Porque fui eu que plantei. Se fui eu que plantei, sou eu que vou colher. Mas a esperança. Peça a Deus, trabalhe junto com Deus.
corra atrás, restaure a sua vida, restaure a sua fama, restaure a sua reputação. Há uma esperança. E é por isso que eu digo que essa mensagem também serve para aquilo que fizemos de errado depois da conversão. Talvez mesmo depois da conversão, algum erro ainda tenha sido cometido. E agora é hora de restaurar. Estamos aí no final de um ano, na véspera de um ano novo, e a gente sempre coloca as expectativas para o ano que vem, né? Agora não tem jeito, né? Tudo que você vai fazer agora é ano que vem, né, irmão? Aquela dieta a gente vai começar, eu e você, segunda-feira, né? Concorda? Porque não dá mais para esse ano. Esse ano já passou, já era. Então qualquer plano agora é para o ano que vem. Mas a gente coloca essas expectativas, que bom. Mas coloque a expectativa, no ano que vem a minha vida tem que ser melhor. No ano que vem eu tenho que consertar o que eu estraguei esse ano. No ano que vem eu tenho que recuperar o tempo que eu perdi esse ano. Eu tenho que recuperar o que eu deixei passar na minha vida. Eu já podia estar melhor, eu podia estar mais bem empregado. Ano que vem eu preciso mudar a minha vida. Essa é a restauração proposta. Que é tanto para a conversão quanto para aquele que de alguma forma estragou algo durante esse ano. Será que a gente estragou algo esse ano? Pode ser que tenha acontecido. Não é intencional. Talvez não tenha sido de propósito. Mas foi uma atitude. E com essa atitude você estragou. Você deteriorou alguma coisa. Você quebrou algum laço na família. Você perdeu um emprego. Você mexeu com o teu próprio corpo. Hoje de repente está com uma doença. Você estragou. Mas não é hora de ficar chorando pelo que aconteceu. Como diz o ditado, não é hora de chorar pelo leite derramado. Mas é hora de trabalhar para não derramar de novo. É hora de trabalhar para restaurar. É hora de levar a sério a vida para que as coisas realmente venham a funcionar. Para que não venha daqui a pouco mais um ano e a gente está aqui de novo na véspera de um outro dizendo, perdi mais um ano. A pergunta é, perdemos mais um ano ou ganhamos um ano? Esse é o melhor balanço que a gente pode fazer no dia de hoje. Esse ano de 2023 foi perdido na minha vida ou eu ganhei esse ano? Eu melhorei como pessoa, eu me aperfeiçoei como trabalhador, como funcionário, eu melhorei na sociedade, ou eu perdi tempo, marquei bobeira. Foi um ano que perdi, que passou, eu nem sei o que eu fiz. Ou seja, a minha vida nem fez diferença, se eu não tivesse existido, nada teria mudado. É muito triste a gente perceber isso, não é? Você olhar para o ano que passou e dizer, se eu não existisse, o que teria acontecido no mundo? Nada. Eu não faria diferença. Irmão, cada um de nós tem que fazer diferença. Talvez você não seja famoso, nem nunca venha a ser, mas você faz diferença na sua casa. Você faz diferença na sua família, você faz diferença no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua faculdade, no lugar onde você está. Você, de alguma forma, influencia pessoas. Não estamos na época dos influenciadores digitais, né? Que só influenciam para o mal os youtubers da vida, né? Então, que você influencia alguém. Será que esse ano você influenciou alguém para o bem? Não, eu perdi. Esse ano foi um ano perdido. Se for um ano perdido, você está precisando de restauração. Você está precisando de recuperar o tempo que foi perdido. Recuperar aquilo que você deixou passar e que deu bobeira. E aí peça a Deus, sim, Senhor, restaura a minha sorte como as torrentes no Negueb. Mas não fique só na oração, faça alguma coisa. Porque Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Mas você, além de orar, tem que se colocar à disposição do trabalho. No versículo 5 desse salmo, está escrito assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A gente gosta do parte final, né? O júbilo. Júbilo é alegria. Eu vou colher com alegria. Quem não quer? Todo mundo. Só que antes de colher com alegria, tem que fazer o quê? Tem que semear. E às vezes semear com lágrimas. Semear chorando. Semear sofrendo. Aí o final é o final feliz. Com júbilo vou colher, com alegria vou recolher o fruto do meu trabalho. Mas o trabalho é penoso. Semear de novo, e essa é a figura do salmista aqui. Porque eu tenho que semear nessa terra destruída.
Eu tenho que construir minha casa de novo, que foi queimada e derrubada. Eu tenho que plantar de novo para a terra me sustentar. Eu tenho que trabalhar. Eu vou semear com lágrimas, mas a promessa é, olha, dá trabalho reconstruir uma terra desolada. Dá trabalho você fazer tudo de novo, trabalhar nessa área, dá trabalho, mas a recompensa é certa. É um princípio de Deus. O que o homem semear, ele colherá. De Deus não se zomba. Isso é um princípio, mas se eu semeei coisas ruins, eu estou hoje também colhendo coisas ruins. Mas se eu começar uma semente nova, com sacrifício, com esforço, com lágrimas, a promessa de Deus é que com alegria eu vou colher e trabalhar áreas da vida que foram destruídas, essas que eu citei e tantas outras que Deus pode ter lembrado para você, são coisas doídas de se fazer. Pessoas que você decepcionou, você tem que voltar a elas e consertar o que você fez. E quem sabe pedir perdão e fazer algo agora diferente, porque não é só pedir desculpa, né? Agora a gente tem que mostrar também, né? Que não a pessoa, pedir desculpa é fácil. Não, você tem que fazer alguma coisa, tem que restaurar, né? Tem que trazer de novo, tem que pagar o prejuízo. Não é só dizer, desculpa, tá? Não, mas e o prejuízo que você me deu? Fica por isso mesmo? Não, dá trabalho, tem que chorar. Vai ser semeado com lágrimas. Mas a promessa de Deus é que há um júbilo na colheita. Pode vir lágrimas nessa semente. Reconquistar a confiança de alguém. Coisa mais doída, não é? Mas eu não vou desistir. Eu errei, eu decepcionei. Tem gente que não acredita mais em mim, mas eu vou lutar. Vou até chorar se for preciso, mas eu vou reconstruir a minha reputação. Eu era um cara que não pagava, eu não, tá? Estou dando um exemplo. Não pagava ninguém, devia a todo mundo. Ninguém confia em mim. Se eu pedir R$5 para comprar um pão, ninguém me dá. Mas agora, o que eu faço? Vou ter que restaurar essa confiança. Vou ter que tratar isso. Vou ter que mudar a minha vida. Eu não vou esperar. As pessoas esperam, tem que me perdoar. Ainda mais olha para os crentes, você tem que perdoar, você é crente. Perdoar é uma coisa, agora ser bobo, ser trouxa é outra. Tem uma diferença muito grande entre você perdoar alguém e continuar dando dinheiro para aquele que não te paga nunca. Tem uma diferença grande aí, né? A Bíblia diz que a gente não deve esperar receber daquele a quem a gente empresta. Beleza, uma vez. Agora 3, 4 vezes a Bíblia não fala isso não, né? Então eu preciso mudar isso, reconstruir, trazer de volta a credibilidade. Isso é muito penoso, isso dá trabalho, isso traz até lágrimas, mas isso pode e deve acontecer. Reconquistar aquele a quem você traiu, é fácil? Aqueles que de repente perderam um casamento abençoado por uma traição, talvez não tenha jeito, não sei, só Deus sabe, mas reconquistar aquele a quem você traiu, isso é penoso, irmão. Isso traz lágrima, mas se você investir nisso, o que a Bíblia diz e promete aqui, quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Com alegria você vai colher. E termina o salmista dizendo no verso 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, alegria, trazendo os seus feixes. Você saiu andando, chorando, semeando, trabalhando arduamente para reconstruir uma terra destruída. Mas você volta, como que você volta? Alegre. E você não volta de mãos vazias. Você volta cheio dos feixes que você colheu daquilo que você plantou. Percebe isso? Há uma promessa de Deus. A recompensa é certa. Ainda que seja difícil restaurar certas áreas da nossa vida, o que Deus está nos dizendo essa manhã é, não desista, restaure. Errou, conserte. Deu prejuízo, pague. Faça de novo, pague o preço. Recupere a sua credibilidade. Seja uma pessoa diferente. Não desista, trabalhe, porque a recompensa é certa. Sai andando, chorando, semeando, mas no final você volta com uma colheita nos braços.
Você vai colher e colher com alegria muitas bênçãos de Deus na sua vida. E é o que eu espero que Deus faça na vida daqueles que, por acaso, tenham perdido esse ano de 2023. Tenham dado algum prejuízo, que seja o ano que vem uma oportunidade para você semear com lágrimas e colher com alegria. Para que a gente chegue ao final do ano que vem e você possa estar com um sorriso nos lábios, dizendo: Deus restaurou a minha vida. Eu semeei e agora eu estou colhendo coisas boas que o Senhor fez. Porque a colheita é sempre alegre quando a gente colhe coisas boas, não é, irmãos? A colheita é sempre de alegria quando eu recebo o investimento que eu fiz de forma boa e produtiva. E a gente foi liberto por Deus para restaurar. Desde a nossa conversão, Deus já fez a obra dele, o trabalho dele já foi feito. Agora o nosso trabalho é restaurar as áreas da nossa vida que nós deixamos o pecado estragar. Então ninguém aqui foi salvo para continuar vivendo em ruínas. Você foi salvo, as ruínas existem, mas você tem que transformar essas ruínas. Ninguém é salvo para viver até a morte em ruínas. Nós somos salvos para restaurar. Restaure a sua vida, restaure a sua casa, restaure o seu trabalho, restaure a sua família. Todas as áreas precisam ser restauradas. A vida pode até estar em ruínas agora, mas ainda dá tempo de você mudar. Talvez não esse ano, mas o ano que vem. O ano que vem é amanhã. Tá bom? Tá pertinho, né, irmãos? O ano que vem é amanhã. É só começar. Só começar. E você vai voltar com alegria, trazendo os feixes que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Não sei como é que está a sua vida. Não sei como é que você gastou esse ano. Se você aproveitou ou se você não fez diferença. Mas uma coisa eu digo, olha para dentro do coração agora e pergunta para Deus: Pai, o que eu tenho que restaurar esse ano que vai entrar? O que eu tenho que trabalhar para transformar essas ruínas em que essa área da minha vida está em algo bom, em algo concreto, em algo sólido, valoroso, como o Senhor deseja, como as torrentes do Negueb, trazendo frescor, trazendo água, trazendo alegria. Pai, me ajuda a enxergar a área que eu preciso restaurar no ano que vai entrar. Me ajuda a ver com clareza o que eu fiz da minha vida e que eu preciso voltar atrás e mudar. Ajuda-nos, Senhor. Fala com teus filhos essa manhã, aonde chegar a tua palavra, que ela possa influenciar, que ela possa transformar e se traduzir em decisões que precisam ser tomadas e realizadas por aquele que necessita restaurar. Esse trabalho é nosso. Nós podemos pedir até a tua ajuda, mas o trabalho é nosso. O Senhor não fará por nós. Pai, eu te peço, abençoa os meus irmãos. Abençoa a casa, a família, o trabalho, os relacionamentos, todas as áreas. Se alguém afetou alguma dessas áreas, que o Senhor ajude a restaurar, mas que essa pessoa coloque as mãos no arado e comece a trabalhar desde já, para começar a semear e um dia colher. É o que eu te peço, ó Deus. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.